É a chuva temporã e serôdia, né? São as duas chuvas que acontecem. Agora, versículo 28. 28. Isso. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Mancebos, que é jovens, né? Irmãos, olha, deu para vocês perceberem que nós já vamos estudar um pouquinho sobre a chuva serôdia e a chuva temporã, né? Ellen White tem uma frase que ela fala o seguinte, ela diz assim, olha, se o Espírito Santo é a maior bênção que os céus têm reservado para os terrenos, ou seja, para nós que moramos na terra, né? Por que não falamos mais dele? Ou seja, se o céu tem reservado a maior bênção para nós, e a maior bênção que o céu tem separado para nós, ou reservado, é o poder do Espírito Santo sobre nós. Por que nós não falamos tanto, ou não falamos mais sobre ele? Né? Aqui, quando a Bíblia fala sobre a chuva serôdia e a chuva temporã, que Deus prometeu, através do profeta Joel, que daria essa chuva no tempo certo. Né? Que chuva é essa? Para a gente entender a linguagem bíblica, a gente precisa voltar um pouco ao tempo, ao povo de Israel, né? Ao povo de Israel. Queridos irmãos, lá na região da Palestina, que eles plantam trigo, principalmente trigo e cevada, né? Claro que eles plantam outras coisas, mas principalmente trigo e cevada. O trigo e a cevada, ele não é como feijão e milho que a gente planta aqui. Planta com 190, 120 dias por aí, a gente já colhe tudo, né? O trigo ele demora um pouco mais. A chuva temporã é chamada das primeiras chuvas, aquela chuva que molha a terra para eles depositarem o grão na terra, plantar o grão. Quando eles plantam o grão, vem a chuva temporã, molha a terra, o grão incha e brota, né? O grão incha e brota. Depois que o grão incha e brota, que ele cresce um pouco, geralmente nesse período tem um período de estiagem. Como no nosso inverno também tem, né? Começa as primeiras chuvas, depois tem um período de estiagem, e tem gente até que perde um pouco da roça, dependendo do que disser. Se o feijão estiver na flor, pode perder a flor, né? Só que o trigo, ele é assim, ele cresce, ainda que ele cresça murchinho, fraquinho, mas com as primeiras chuvas ele continua crescendo. Depois vem uma outra chuva, que eles chamam de chuva serôdia, que é uma chuva forte, que é uma chuva como se fosse uma trovoada, que molha a mesma terra, que rega a mesma terra. Então, quando cai essa chuva, o trigo se fortalece e ele brota o caroço, que já está quase brotando no cacho, ele brota o caroço cresce, amadurece, grande, né? Com grandes frutos. E aí terminou essa chuva aí serôdia, agora é a hora de passar a colheita. Né? E colher. Depois de colhido, claro, vai para o seu vaso, né? Seu vaso principal vai ser colhido, vai servir para alimentar as pessoas. Por que a Bíblia então fala dessas chuvas? Chuva serôdia e chuva temporã, como sendo um derramamento do Espírito Santo na vida dos seres humanos. É interessante nós sabermos sobre esse assunto, porque é um assunto que faz parte do nosso dia a dia, ou pelo menos deve fazer parte do nosso dia a dia. A Bíblia fala que a chuva temporã, ela começou lá no Pentecostes. Lembra do Pentecostes, está em Atos capítulo 2? O próprio Pedro, lá em Atos capítulo 2, versículos 16 e 17, ele interpreta a chuva serôdia, a chuva temporã, como sendo a profecia de Joel. Lembra que alguém chegou e falou para ele: esses homens estão bêbados. Quando eles começaram a falar em línguas que receberam, né, o Espírito Santo. Aí Pedro disse: senhores,
esses homens não estão bêbados à terceira hora do dia. Mas é a profecia de Joel que se cumpriu aqui. Então Pedro estava interpretando. Se Pedro, como escritor bíblico, como um apóstolo de Jesus, interpretou a profecia dessa forma, então nós não temos uma outra interpretação para interpretar. Aquilo que o Joel está falando é falando sobre a chuva temporânea, a chuva do Espírito Santo, que aconteceu lá no Pentecostes. Essa chuva aconteceu para o implantamento do Evangelho na vida das pessoas. Desde então, eles saíram para pregar em Samaria, na Judéia e em todas as nações. Né? A Bíblia fala sobre isso. Desde o Pentecoste, lá que aconteceu o cumprimento dessa profecia, o Espírito de Profecia fala que a chuva serôdia, a chuva temporã, ela tem sido derramada até hoje. E é bom a gente entender isso. A chuva começou lá no Pentecostes e ela vem sendo derramada até hoje. Como é que a gente sabe que essa chuva tem sido derramada? Nós somos a prova dessa chuva. Nós temos recebido um pouquinho da chuva do Espírito Santo a cada dia e isso tem nos mantido fiéis a Deus e tem mantido tomando decisões ao lado de Deus. Por que é que pessoas estudam a Bíblia, recebem o estudo bíblico e não conseguem se decidir? Não toma decisão, não tem transformação na vida. Simplesmente não deixaram com que a chuva caísse sobre elas. É como se elas tivessem abrido o guarda-chuva, a chuva cai ao redor dela, mas ela não cai. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós decidimos, tendo forças humanas, junto com o Espírito Santo, juntando os dois, e nós temos força para decidir por Deus, significa que nós recebemos a chuva temporânea. E quando se fala da chuva serôdia, se fala de uma chuva de torrencial. Se a serôdia for derramada, nós receberemos um poder muito grande. É como se fosse uma chuvinha de sereno dos primeiros chuvas do inverno e agora uma trovoada que enche os tanques. Entendeu? A chuva que realmente enche a vida das pessoas. Quando nós recebemos a chuva do Espírito Santo, nós teremos poder para terminar a obra aqui nessa terra. Sem a chuva serôdia, o Evangelho aqui nunca será pregado. E agora surge a grande responsabilidade que nós temos de bater para que a porta se abra, buscar para que a gente encontre o Espírito Santo. Porque se nós não recebemos o poder do Espírito Santo, nós não conseguiremos terminar a obra aqui nessa terra. E lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 14, diz o seguinte: e será pregado o Evangelho do Reino por todo mundo, então virá o fim. E como é que nós iremos pregar o Evangelho ao mundo todo? Se nós não estamos conseguindo pregar nem na Boa Vista e ao mundo todo. Quando Pedro recebeu a chuva temporã, que é a chuva pequena, ele fez um sermão. E naquele sermão a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Com a chuva pequena. Não é com a grande não. É com a chuva pequena. Você imagine nós com a chuva grande. A Igreja Adventista fez uma pesquisa recentemente e eles chegaram à conclusão que se somente 5% da igreja recebesse hoje o poder do Espírito Santo, a chuva serôdia, um poder dobrado, 5% da igreja somente recebesse, nós conseguiríamos, levando a proporção que o apóstolo Pedro fez, né? Se nós teremos um poder dobrado, ou muito, muito maior, 3 vezes mais talvez, se Pedro conseguiu converter quase 3.000 pessoas em uma só pregação, então a igreja chegou a essa conclusão, que se 5% da igreja recebesse o poder dobrado do Espírito Santo hoje, em um dia, nós evangelizaríamos o mundo 3 vezes. Entenderam? Então, quando a gente olha para a perspectiva humana, eu mesmo não vejo possibilidade de evangelizar o mundo. De jeito nenhum, eu não vejo.
Eu não vejo possibilidade nenhuma de eu evangelizar o mundo. Porque às vezes eu não consigo nem evangelizar quem está ao meu redor. Imagine o mundo. Mas olhando para a perspectiva do Espírito Santo, a perspectiva de Deus, a gente vê que a gente pode alcançar muito mais do que o que a gente possa imaginar. Porque se Pedro, com uma porção menor do Espírito Santo, ele conseguiu batizar quase 3.000 pessoas em uma só pregação, você imagina com o poder dobrado, o que é que nós podemos acontecer? Aí tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: se você recebesse a porção dobrada do Espírito Santo hoje, o que você faria com esse poder? O que era que você ia fazer? Eu achei muito interessante essa pergunta e até preocupante. E aqui fala o seguinte: se você não está acostumado a trabalhar por Deus e evangelizar, levar a mensagem às pessoas que estão ao seu redor, se o Espírito Santo for derramado sobre você, você não vai saber o que fazer. Então nós precisamos estar acostumados a pregar. Eis aí a responsabilidade que nós temos de pregar para as pessoas que estão ao nosso redor, de falar de Deus, falar do amor de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque se eu falo para uma pessoa e o Espírito Santo for derramado em porção triplicada para mim, eu vou conseguir falar para 3. Se eu falo para 3, eu vou conseguir falar para 9, porque eu já estou acostumado a fazer esse trabalho. E uma vez que eu conseguir falar para 9, se é o meu costume, se vou ter oportunidade, eu falo para 9.000, eu falo para 900.000, eu falo para qualquer pessoa que chegar perto de mim. E eu consigo evangelizar as pessoas. Então, se o Espírito Santo for derramado sobre a igreja hoje, quem é que vai receber o poder do Espírito Santo? Aquele que está acostumado a falar de Jesus quando tem oportunidade. Aquele que está acostumado a trabalhar na obra de Deus. Esse é que vão receber o poder do Espírito Santo. Se buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. É isso que a Bíblia fala. Batei e a porta se abrirá. Buscai e acharei. E quando a Bíblia fala disso aqui, a Bíblia está falando sobre o Espírito Santo. Foi o próprio Jesus que falou. E nós precisamos buscar o Espírito Santo hoje. Nós precisamos nos acostumar em buscar o Espírito Santo hoje, para quando vier a porção dobrada, nós recebemos essa porção. Eu achei interessante, vírgula. Assim, eu achei assim, um assunto bastante relevante que nós pensarmos. O Espírito de Profecia fala o seguinte: que uma das maiores angústias que vai atingir o coração humano vai ser quando as pessoas perceberem que tem 20 membros na igreja, 4 ou 5 ou 6 receberam o poder do Espírito Santo, estão recebendo a porção do Espírito Santo e outros não estão. Aqueles que não estão, eles vão ficar extremamente desapontados e angustiados. Porque eles vão querer esse poder e eles não vão conseguir alcançar, porque não estavam acostumados a buscar o poder do Espírito Santo. Então nós precisamos aprender a buscar hoje. Não é só aprender não, além de aprender, buscar mesmo. Porque quando o Espírito Santo for derramado, nós temos que receber. Se eu receber uma porção desse tamanho do Espírito Santo, se eu estou acostumado a buscar, eu vou conseguir buscar em uma proporção maior, e vou receber em uma proporção maior, e outra maior, e outra maior, e outra maior, até terminarmos a obra de Jesus aqui na terra. Uma coisa que é interessante a gente saber, queridos irmãos, à medida que nós esfriamos o nosso trabalho espiritual aqui na terra, para Satanás também esfriar a perseguição. À medida que nós avançamos a obra do Espírito Santo aqui na terra, Satanás também avança a perseguição sobre nós. Então isso significa que automaticamente, quando a chuva serôdia for derramada sobre a terra, Satanás vai emitir uma perseguição tão eficaz quanto o poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. É aí onde vai surgir o decreto de morte e o decreto de perseguição aos cristãos, aqueles que estão recebendo o poder do Espírito Santo. Uma outra coisa também, que não somente receberão, como diz a serva do Senhor, não somente receberão o poder do Espírito Santo aqueles guardadores do sábado, como ela fala, mas todos aqueles que estão espalhados por aí, que são ovelhas de Cristo,
e que ainda não conheceram a verdade. Mas ela fala o seguinte, que quando chegar o tempo do fim, o tempo do selamento, haverá um só povo e um só Deus. As pessoas ali já decidiram de que lado vão ficar. Se seladas pelo selo de Deus ou se seladas pelo selo da besta. Eu achei interessante aqui que o assunto fala o seguinte, que ninguém espere ser selado por Deus ou pela besta por meio de uma vacina, por meio de um chip sobre a pele, sobre a carne, e nem por meio de marcas que vão aparecer na testa ou na mão. O selo de Deus está escrito lá em Daniel 20:20, que é sobre a questão do sábado, que é um sinal entre Deus e o homem. E o selo da besta é um selo que tira o selo de Deus e coloca um outro no lugar. E a gente já sabe qual é o outro selo que colocaram no lugar. Guarda tudo. A questão é, quando você guarda o sábado, você traz à vista a memória de um Deus que te criou, que criou você, que mantém, que criou os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Toda a Bíblia reza sobre isso, inclusive no 4º mandamento. E quando você tira a guarda do sábado e coloca a guarda do domingo, você está dizendo o seguinte, eu não temo a Deus, eu temo a um homem que tirou o sábado e colocou o domingo no lugar e eu obedeço a ele. Né? Está bem claro isso aqui. Então, a questão não é uma questão de selo, de uma marca, de um negócio que bota, de um negócio que tira, de um negócio que enfia, de um negócio que tira, não tem nada a ver com isso. A questão do selo de Deus é quem vai ser adorado, se Deus ou Satanás, se Deus é a própria memória humana. Né? É interessante a gente saber isso. E quem receberá a chuva serôdia então? Aqueles que estão buscando adorar a Deus que fez os céus e a terra, o seu Deus Criador, que é o Deus mantenedor. E aí é onde está o segredo do crescimento espiritual, o segredo da salvação. Ninguém espera ser selado de outra forma, não. É selado por meio da obediência e adoração àquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Por conta do horário, nós vamos finalizar. Mas finalizo dizendo uma coisa para vocês. Vamos buscar hoje. Porque a oportunidade está aberta para nós hoje. Vamos correr atrás do poder do Espírito Santo hoje. Porque esse poder está disponibilizado a cada um de nós hoje. Amanhã eu não sei se vai estar. Tem outro assunto que é embutido sobre esse assunto, que é a questão do fechamento da porta da graça, perseguição, e as ovelhas que estão em outro aprisco. Mas são ramificações que a gente pode até fazer uma outra pregação falando só sobre isso, né? Que é um assunto bastante amplo. Mas a verdade é que hoje nós precisamos terminar a obra de Cristo aqui na terra. E sem o poder do Espírito Santo nós não conseguiremos, de forma nenhuma. Então, se é do poder do Espírito Santo que a gente precisa, então é ele que nós precisamos buscar. Que Deus nos abençoe e nos conscientize de que realmente precisamos buscar o poder do Espírito Santo hoje, agora, para obter esse poder sobre nós. Amém? Amém. E Deus, Santo e amado Pai, na Tua presença estamos agradecidos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui adorando ao Senhor no Teu santo dia, como também na Tua casa de oração. Pedimos que o Senhor nos fortaleça a nossa fé, nos ajude a tomarmos decisões, Senhor, ao Teu lado, que nós possamos vencer as nossas fraquezas, buscando nos fortalecermos em Ti. Clamamos e Te pedimos, ó Deus, a unção do Teu Espírito Santo, para nos selarmos, Senhor, para os tempos finais, para que nós possamos estar de pé, no momento em que as coisas apertarem para nós, no momento que vier a perseguição, que nós possamos estar preparados para isso. E nós sabemos, ó Deus, que quem nos prepara é o Teu Espírito. Portanto, ó Pai, te rogamos que nos dê o poder desse Espírito em porção dobrada. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.